passados os recados aqui, né, para vocês, eu convido vocês agora a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Atos. Abre o livro de Atos, ok? Gravaram aí, né, Encontros Novos Membros, TPM, estamos ressignificando essa sigla, né? Todos por menos. E depois também a questão do casamento ali, que foi o recado que eu dei para vocês, ok, pessoal? Passado o recado aí, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20, nós não vamos ler agora o versículo, eu não vou falar o versículo agora, daqui a pouco eu leio o verso com vocês, mas hoje, como eu disse, é uma cerimônia especial, uma programação especial, dia de ordenação de diáconos, diaconisas e o ancião, no caso do Anderson aqui. Você sabe que, biblicamente falando, a palavra diácono é uma palavra grega, no grego é a mesma palavra diáconos, e ela tem uma conotação bastante interessante. Diácono significa o que a palavra diácono? Tem várias traduções, podemos traduzir como servo, ministro, assistente, ou até mesmo escritor. Nas escrituras sagradas, na Bíblia, quando nós vemos mais assim a participação dos diáconos, o início da participação dos diáconos na igreja apostólica, acontece no livro de Atos, capítulo 6, versículo de 1 a 8. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 6, verso 1 a 8, você percebe uma realidade da igreja apostólica. Eles estavam pregando o evangelho, e chegou um momento que começou a acontecer um questionamento das viúvas. As viúvas não estavam sendo atendidas como deveriam. E aí a igreja apostólica, naquele momento, ela decide instituir alguns líderes para administrarem não somente essas questões, mas dentre outras questões. E aí eles instituem os diáconos. No capítulo 6, no verso 3, aqui é dito as características que esses homens precisariam ter. E no caso se encaixam as mulheres também. No capítulo 6, no verso 3, diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. A Bíblia apresenta critérios para que alguém assuma uma função do diaconato. Aqui vem dizendo que precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, precisa ser alguém que tenha boa reputação, alguém que haja com sabedoria, e essas pessoas seriam encarregadas. Aqui foi a instituição de alguns diáconos. A Bíblia também apresenta alguns relatos de mulheres que foram separadas por uma função também de diaconato. Se você abre a sua Bíblia no livro de Romanos, vamos abrir, a gente vai voltar para Atos, mas vamos abrir primeiro em Romanos aqui, Romanos capítulo 16, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele faz uma recomendação. No capítulo 6, verso 1, ele diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cesareia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. O apóstolo Paulo destaca que essa irmã, né, Febe, era alguém que servia dedicadamente na obra do Senhor. A igreja adventista entende, amigos, que as mulheres e os homens, eles são tão dignos, um quanto o outro, são tão dignos a trabalharem na causa do Senhor e serem ordenados nessa causa. Na igreja de Itaboraí ainda não temos uma anciã, mas a igreja hoje, por exemplo, autoriza sem problema nenhum mulheres serem nomeadas ao ancianato e serem ordenadas para essa função. E assim como no ancianato, nós temos mulheres no diaconato e elas podem ser ordenadas para essa função. No capítulo 20 de Atos, o apóstolo Paulo também ele aborda um tema interessante, porque hoje, como eu disse, é a ordenação de diáconos e também ao ancianato. No capítulo 20 de Atos, o apóstolo Paulo ele está vivendo um momento assim bastante interessante da sua história. Era um momento assim desafiador. O apóstolo Paulo ele se encontra no capítulo 20, a partir do verso 17, ele se encontra com um grupo de anciãos. Esses anciãos, eles tinham vindo da cidade de Éfeso e estavam na cidade de Mileto. Aquele momento ali era muito especial, porque era praticamente a despedida do apóstolo Paulo para aquele grupo. Alguns deles ali, o apóstolo Paulo nunca mais veria. E do capítulo 20, do versículo 17 até o versículo 27, o apóstolo Paulo apresenta as credenciais de um ministro. Ele começa a dizer do capítulo 20, verso 17 até o 27, o que se espera de um ministro, de um pastor em si.
O apóstolo Paulo foi um pastor daquela igreja. E aqui no capítulo 20, verso 17, verso 18, ele diz assim, ó: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. E ele fala aqui no versículo 19, que ele foi servindo ao Senhor com humildade, com lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus que sobrevieram sobre ele. No versículo 20, ele diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Eu acho interessante esse texto do apóstolo Paulo. Ele foi perseguido, ele foi atacado, mas ele fala o seguinte: olha, eu cumpri meu ministério e jamais deixei de anunciar as coisas proveitosas. No versículo 21 ele diz assim: testificando tanto a judeus como também a gregos. No versículo 22 ele fala: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me espera cadeias e tribulações. Olha que lição interessante do apóstolo Paulo. Ele fala: estou indo para Jerusalém, eu não sei o que me espera lá, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas o que eu espero, a expectativa que eu tenho, é que eu vou encontrar cadeias e tribulações. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Ordenação, quando alguém é ordenado na igreja, ela é ordenada para exercer um cargo, uma função de liderança. Então deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Liderança na igreja não é um mar de rosas. Olha o apóstolo Paulo falando: eu não sei o que eu vou enfrentar, mas eu estou preparado para enfrentar cadeias e tribulações. Ele sabia disso. Eu ouvi uma vez uma frase sobre liderança que eu achei interessante. A pessoa disse o seguinte: eu não sei qual é o segredo o segredo do sucesso na liderança, mas o segredo do fracasso é querer agradar todo mundo. Exatamente isso. Na liderança acontece isso. O apóstolo Paulo fala: olha, eu sabia que ia enfrentar dificuldades, mas a partir do versículo 28, ele destaca ali a função, o que se espera de um ancião. E ele vai chamar de bispo aqui. No capítulo 20, versículo 28, ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu queria destacar alguns pontos do verso 28, que é esse verso central aqui. Que características um ancião precisa ter? Que características um diácono precisa ter? Que características um líder da igreja ordenado precisa ter? Primeiro ponto no verso 28 que ele destaca é o seguinte: ele diz: atendei por vós. Primeiro ponto, ele pede que as pessoas atendam por eles mesmos. A palavra grega ali para atender é prochar. E essa palavra é uma palavra interessante, que esse atender está mais conectado à situação ou ação de cuidar. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, antes de ser um líder da igreja, cuide de você mesmo. Esteja atento à sua vida. Porque é o seguinte, igreja, nós só podemos compartilhar aquilo que nós temos. Como é que um líder espiritual vai transmitir, fortalecer espiritualmente outros, se a sua vida espiritual não vai bem? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Primeiro conselho de Paulo: se quiserem ser líderes verdadeiros na causa do Senhor, cuidem, aprendam a cuidar de vocês mesmos. Atendei por vós mesmos. E aí eu pergunto: como é que vai a vida espiritual, né? Como é que vai o momento de oração? Como é que vai o culto familiar? Como é que vai ser o envolvimento com as coisas de Deus? Primeira dica de Paulo: cuide de si mesmo. O outro detalhe, a segunda dica de Paulo, depois que ele fala de cuidar de si mesmo, ele diz assim, ó: atendei por vós, e depois ele fala: e por todo o rebanho. Segunda responsabilidade, igreja, quando você cuida de si mesmo espiritualmente, aí a segunda etapa, o segundo conselho de Paulo é cuidar do rebanho. A primeira responsabilidade de um diácono, de uma diaconisa, de um ancião, é cuidar do rebanho do Senhor. Primeiro de si. E quando fala de si ali, envolve sua família, envolve filhos, envolve casamento, tudo isso. Mas depois que ele cuida de si, a responsabilidade é cuidar do rebanho do Senhor. A principal função do ancião, Anderson,
não é preparar a escala de pregação, apesar de ele preparar a escala de pregação. A principal função do ancião não é participar de reuniões de comissão, apesar de que ele participa de reuniões de comissão. O ancião não tem como principal responsabilidade dada por Deus quem sabe fazer bons sermões, apesar de ele poder pregar bons sermões. Mas a grande responsabilidade do ancião, segundo a Bíblia, é cuidar do rebanho. Deixa eu falar uma coisa aqui, igreja. Líder de igreja, líder espiritual, cuida de gente. A gente não cuida de parede, não, sabe? A gente não cuida de banco, a gente cuida de gente. A gente se apaixona por gente. Tem gente que fica muito preso a algumas coisas aqui da igreja e não cuida de gente. Ele falou assim, ó, vai cuidar do rebanho, isso que ele vem dizendo no versículo 28. E ele avança assim na terceira característica aqui interessante. Ele fala assim, cuidar do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constitui o quê? Bispo. Ele sabia claramente, ele tinha convicção, o apóstolo Paulo, ele tinha convicção que para ser líder na causa do Senhor, nós temos que reconhecer que o chamado, ele vem de Deus. O chamado vem de Deus, igreja. Não, me perguntaram ali na entrada da igreja hoje, né? Você me perguntou, né? Estava ali na porta, você me perguntou, pastor, como é que foi esse negócio de fazer teologia? O senhor que decidiu do nada fazer teologia? A decisão foi sua? E eu vou dizer uma coisa aqui para a igreja. Eu nunca sonhei em ser pastor. Nunca. Eu lembro quando eu tinha 18 anos de idade, estava terminando meu ensino médio, e eu tinha um colega da minha turma que era adventista também. E eu lembro que no terceiro ano, a gente saindo da escola, eu perguntei assim, Igor, e aí, a gente está se formando agora, o que você vai ser, o que você vai fazer da vida? Aí o Igor deu um sorriso para mim e falou assim, eu vou fazer o vestibular e estou indo para o IAN fazer teologia. Aí eu lembro que eu dei uma risada e eu falei, você vai ser pastor, cara? Ele falou, vou. Eu falei, rapaz, que é isso? Nossa, tanta coisa para fazer, você vai fazer teologia. E ele falou, Jefferson, eu sinto o chamado de Deus. Eu falei assim, rapaz, eu nem me imagino sendo pastor da igreja. Imagino, o que você imaginando assim? E aí ele riu, coisa e tal, e eu lembro quando o chamado veio para mim de forma clara, eu entendi o chamado, ele foi uma das primeiras pessoas que eu liguei, né? Aí eu falei, Igor, olha só, eu vou fazer teologia. E ele riu de mim, né? Foi às vezes de ele devolver essa risada. Mas o que faz a diferença no ministério do ancião, do diaconato? A certeza que o chamado vem de Deus. Igreja, isso faz toda a diferença na minha vida. Às vezes eu enfrento batalhas, eu tenho medo, não sei se vai dar certo, mas eu coloco o joelho no chão e penso, Senhor, foi o Senhor que me chamou. Então se o Senhor me chamou, o Senhor vai abrir as portas. Se o Senhor me chamou, você vai abrir o caminho. A certeza do chamado dá convicção para que você possa seguir. E aqui ele fala isso, ele sabia da certeza do chamado do Espírito Santo de Deus. Continuando aqui, ele fala assim, para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus, o qual lhe comprou com o seu próprio sangue. A convicção final aqui, eu fecho a Bíblia aqui, pessoal, ele diz o seguinte, olha, a convicção que essa igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. Amigos, isso daqui é a compreensão de alguém que é denominacional. Não se espera diáconos, diaconisas e de anciãos, pessoas que sejam críticas à igreja. Pessoas que falem mal da igreja. Pessoas que se envolvam assim em movimentos que dividam a igreja. Nós temos a consciência plena que essa igreja valeu o sangue de Cristo. Você está entendendo isso? Então a mentalidade de alguém que serve nessa obra é diferente. E eu não estou dizendo para você assim, pastor, então eu tenho que tapar o sol com a peneira, não tenho que ver os erros. Não, erros acontecem. E erro acontece, sabe aonde? Onde tem gente. Onde tem gente, tem erro. Agora, a despeito dos seus erros, essa igreja é a igreja que valeu o sangue de Cristo. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, ó. Quando problemas surgirem, vocês estão sendo ordenados hoje. Quando problemas surgirem, e o problema chegar até você, ele tem que sair menor depois de passar por você. Um líder espiritual de Deus, quando a situação chega nele, ele não coloca mais lenha na fogueira, não. Ele não piora mais, não. Ele é a pessoa que chama para orar. Ele é a pessoa que chama para buscar. Porque ele tem plena convicção de que essa igreja e essas pessoas valeram o sangue de Cristo. Qual o preço dessa igreja? O preço é o sangue de Cristo.
Isso é incalculável, igreja.